O que salvou ontem uma noite que poderia ser ainda pior para o Sport foi a derrota do Fortaleza pro Souza da Paraíba, lá na Paraíba, na Bomboneira, né? Rapaziada, seguinte, o Fortaleza apanhou pro Ceará na fase de grupos, apanhou pro Ceará no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, apanhou pro Altos do Piauí e ontem apanhou pro Souza da Paraíba. Eu, como torcedor do Sport, eu poderia estar tirando sarro, tá zoando, mas adivinha o único time que o Fortaleza enfrentou com o mínimo de dificuldade ali e venceu, fora de casa, o Sport. E isso me deixa com mais raiva, cara. O Sport já apanhou essa temporada pro Fortaleza, que joga mal contra a maioria dos times. O Sport já apanhou pro Vitória, que joga mal contra a maioria dos times decentes e tem um time horrível e jogou com 9 ali reservas. Beleza que a gente mesclou também. O Sport apoiou pro Náutico. O Sport apoiou pro Santa Cruz essa temporada, velho. A gente já foi feito de chacota em várias vezes. Então isso ainda me deixa mais revoltado. Aquela derrota pro Fortaleza por 2-0 na Ilha é um placar mentiroso, né? Que o Fortaleza jogou mal, mas achou 2 gols, venceu o jogo, futebol. É incrível que só contra o Sport esses times acham gols, né? É impressionante, bicho. Mas acharam 2 gols e venceram a partida. E a gente até falou aqui no pós-jogo, cara, o que é que o Fortaleza fez? Não jogou bem, o Sport não merecia perder por 2-0 aquela partida, mas perdeu. E aí a gente já se preocupa, porque, porra, mesmo quando tu joga razoavelmente bem, tu não consegue vencer. Quando tu joga mal, tu perde, quando tu joga bem, tu perde. Quando tu joga mais ou menos, tu perde também. Então isso, de certo modo, traz uma preocupação pro torcedor do Sport. E pro torcedor do Fortaleza, com certeza, né? Mais uma vez, velho, vamos aqui trazer o histórico do Souza da Paraíba no recorte recente, tá? O Souza da Paraíba apanhou pro Vitória, apanhou pro Sport, apanhou do CRB, apanhou do Botafogo da Paraíba, apanhou contra o Bragantino, mas parênteses, vamos lá. Eu assisti os jogos, eu assisti Sport e Souza. O Souza dificultou a vida do Sport de certo modo, mas o Sport mereceu vencer a partida. O Souza contra o Bragantino estava vencendo do Bragantino até o último lance da partida. Assim, faltando 1 minuto para acabar o jogo, o Souza estava vencendo do Bragantino, que é um time de Série A, lá na Bomboneira. Só que deu azar, saiu o gol contra e nos pênaltis o Bragantino se classificou. Mas o Souza empatou contra o Bragantino na Bomboneira, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar pros memes. Aí o Souza da Paraíba perdeu pro Motoclube e conseguiu se classificar contra o Serra Branca nos pênaltis, no campeonato aí paraibano, né? Então assim, é um time fraco o Souza da Paraíba. E o Fortaleza, vamos lá, tinha a obrigação ontem de pelo menos empatar, mas o time joga mal na maior parte do tempo. E esse elenco não tá se provando nessa temporada. Como começou a temporada passada também, não se provando, porque o elenco do Fortaleza, eu já cansei de falar, o elenco do Fortaleza a temporada passada não era elenco de G4, não era. Ai, mas ficou, futebol, irmão, encaixa, as coisas vão dando certo e tal, ficou, parabéns, méritos pra Vojvoda mais uma vez, mas o elenco do Fortaleza, quando você olha pro papel, não era elenco de G4. Aí o Fortaleza ontem colocou um time mais mesclado, né? Mas não dá pra falar que ontem foi com a base, não, né? Breno é o reserva imediato ali de João Ricardo. Eros Mancuso titular. Tite titular e capitão da equipe. Na maioria de jogos entra e é titular. Ou no mínimo, jogo sim, jogo não, ele é titular. Então não é um jogador que entra ali de vez em nunca. Gustavo Mancha, aí é reserva. Felipe Jonathan, na maioria de jogos ele é titular ou reserva ali com Bruno Pacheco. Beleza. Paul Fernandes, titular. Zé Wellison, acionado em vários jogos. Kevin Andrade, esse deveria ser muito mais acionado. Fez um gol ontem, inclusive. Mas o Vojvoda não gosta muito dele ou não quer colocá-lo muito em campo. Sei lá o porquê. Iago Pikachu, todo jogo ele entra. Ou de titular ou no segundo tempo. Moisés, titular. Ou se não for titular, ele entra em quase todo o segundo tempo. Então é um jogador que joga todo jogo. E Renato Kaiser, reserva imediato de Lucero. Esse é o time base do Fortaleza, esse é o elenco base ali para uma composição de grupo, né? É um time com alguns titulares, alguns reservas e outros jogadores que nem entram tanto assim. Mas é isso, gente, o elenco do Fortaleza é isso. Você tem a incorporação de João Ricardo, aí tem o Gaston Ávila, tem o Davi Luiz que não jogou ontem, também tem o Brit que não jogou ontem, óbvio que elevaria um pouco mais o potencial do time, Marinho que não jogou ontem, Breno Lopes também que não jogou ontem, mas ainda assim o Fortaleza é um time que, o time que jogou ontem pelo menos, não é um time 100% reserva não, tá? E não poderia perder ontem para o Souza da Paraíba, mas ainda bem que perdeu. Por quê? Porque eu faço parte do grupo do Fortaleza. Se o Fortaleza vencesse o jogo ontem, o Fortaleza chegaria a 12 pontos conquistados e passaria o Sport na tabela de classificação pelo critério de saldo de gols.
mas não foi o que aconteceu. Assim como na temporada passada, o Fortaleza começa a Copa do Nordeste muito mal, jogando mal contra quase todos os times, se classificando na Bacia das Almas ali, entre aspas. Quando eu falo Bacia das Almas jogando mal contra a maioria dos times, tomando sufoco, tomando apavoro, perdeu pro Maranhão ano passado e tal. Só não foi eliminado na fase de grupos porque a arbitragem ajudou o Fortaleza no jogo contra a América de Natal. Caso contrário, o Fortaleza nem para a próxima fase passaria. Então assim, esse ano começa da mesma forma, só conseguiu vencer um adversário ali mais forte, que foi o Sport, mais uma vez, né? Só o Sport que apoiou pro Fortaleza. Até o Vitória, fora de casa, venceu do Fortaleza, porra. É impressionante. O Sport tá sendo filho de todo mundo, né? Do Vitória, do Fortaleza, é impressionante isso. O que me deixa com mais raiva ainda. Parabéns, Pepa, mais uma vez, parabéns, tá, cara? Parabéns pelas suas burrices nas escalações. Bom, olhando aqui pra tabela de classificação, a gente já vê um desenho bem claro dessas 3 primeiras colocações. Seguinte, o Vitória, na última, venceu do Sport ontem, né? A gente já fez análise pós-jogo, vou deixar o link aqui no card. O Vitória assumiu a liderança de novo, com 14 pontos, abriu 2 pontos de diferença para o Sport. O Vitória, se empatar o próximo jogo contra o Motoclube e o Sport vencer, o Sport passa o Vitória pelo critério de número de vitórias. Se o Vitória vencer do Motoclube, o Vitória termina o grupo A na liderança. Se o Vitória perder e mais uma vez o Sport vencer, o Sport pode passar o Vitória. Então a lógica é que o Vitória termine a fase de grupos na liderança. O Sport pega o Alto, tende a vencer e tende a chegar a 15 pontos ali pelo menos. E aí veja só, o desenho da fase de grupos está claro aí. O Vitória ou o Sport vai terminar na liderança e o segundo vai ser ou o Vitória ou o Sport. Não vai ter grandes variações, porque se o Sport empatar contra o Altos, o Fortaleza já não tem como mais alcançar o Sport. Ponto. Se a gente analisar de forma macro, sem se apegar ao enredo da competição, ao enredo das escalações, desempenho, eu tô me apegando puramente à tabela de classificação, tá? Só para deixar claro. O Sport tá cumprindo o seu papel, que é pelo menos ficar no G2. O Sport tinha que pelo menos ficar no G2, ou brigar muito forte por essa vaga. E o Sport vai conseguir isso para pegar um mando de campo na próxima fase da Copa do Nordeste. Assim como o Vitória. Já o Fortaleza, de certo modo, tem a vaga ameaçada ali. Por quê? Porque o CRB, na terceira colocação, tá? Por quê? Porque o CRB vai enfrentar o Ferroviário amanhã, no Rei Pelé. Se o CRB vencer, o CRB não passa o Fortaleza pelo critério de número de vitórias. Mas no último jogo, é um jogo de confronto direto que, se o CRB vencer do Fortaleza, o CRB pode ultrapassar o Fortaleza na tabela de classificação e o Fortaleza cair ali para a 4ª posição. O Fortaleza ainda não tem a garantia ali ainda da classificação para a próxima fase. Apenas o Vitória e o Sport, que já está sacramentado a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste, tá, gente? Então, assim, o desenho tá claro. O Sport tende a ficar em primeiro ou segundo e pegar o terceiro ou quarto aqui, que nesse momento seria o Ceará e o Náutico, né? Só que o Ceará tem um jogo a menos e deve passar do CSA com o decorrer das rodadas aí e assumir a segunda colocação. O Náutico tende a perder posições também, porque o Confiança tem 2 jogos a menos, um jogo a menos ainda em relação ao Náutico. Isso é um debate para depois. Mas assim, o Fortaleza corre um seríssimo risco de pegar um Ceará no Castelão com o mando de campo do Ceará. E o Ceará é pai do Fortaleza. Então, o Ceará tá se complicando cada vez mais na Copa do Nordeste, tá, rapaziada? E vamos trazer aqui os gols da partida e a resenha, a tiração de sarro também do Souza da Paraíba aí, nessa rodada de Copa do Nordeste. Esse vídeo aqui é para focar um pouco mais no grupo A. Depois eu faço vídeo para focar um pouco mais no grupo B. Antes disso, a Montenegro Cargas e Traineação mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e, detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, rapaziada, é o seguinte, o primeiro gol do Souza da Paraíba foi um golaço, tá? Não é que foi um gol comum, qualquer aleatório, não. Jogada construída, passe de calcanhar, drible deixando o jogador do Fortaleza no chão, olha o passe em profundidade, passe quebrando linhas para Luan Rodrigues dentro da grande área. Então assim, o gol ele é construído de forma belíssima, foram 2 golaços do Souza da Paraíba ontem, tá, gente? Esse primeiro ele já começa encantando, né? Se é o Sport que faz isso, no outro dia eu falo que eu vou pra Libertadores, porra. E aí Luan Rodrigues, pinta e borda, né?
corta o primeiro, aí corta pra trás, corta o segundo, deixa no chão, finaliza, a bola desvia no zagueiro do Fortaleza pra enganar o goleiro Breno, e o Souza da Paraíba faz 1-0 ali aos 29 minutos do primeiro tempo, tá? E aí, seguinte, aos 32 o Fortaleza já reage, né? Com gol de quem? Com o gol de Kevin Andrade, né? Que deveria ter mais minutagem. Mas o Vojvoda, sei lá, ou não gosta muito do jogador, ou sei lá o que é, teimosia. Kevin Andrade recebe o passe ali do meio e finaliza na bochecha da rede, fazendo o gol de empate do Fortaleza aos 32 minutos. Passe de Pikachu, né? Beleza. Só que o Souza da Paraíba vence o jogo com um golaço, velho, de falta. Deixa eu só pular aqui, Janderson, né? O jogo do Sport, eu não vou nem voltar aqui a debater porque já foi, né? O Sport já perdeu, eu não vou passar aqui o gol de novo de Janderson, até porque já vai me causar raiva de novo. Bom, o segundo gol do Souza da Paraíba foi marcado por Luan Rodrigues de novo, carrasco do Fortaleza, e numa cobrança belíssima de falta, tá? Deixa eu até tirar o áudio aqui, tá, gente? Ó, cobrança belíssima de falta no ângulo, sem chances nenhuma para Breno para fazer a defesa. Ele cai ali na rede e a pintura foi tão grande que Breno até tentou chegar lá, né? Mas joga a luva, irmão. Joga a luva que não dava. O bicho se jogou, caiu na rede, mas a bola foi no ângulo, irmão. Impecável a finalização do jogador do Souza da Paraíba. Souza 2, Fortaleza 1. E o perfil do Souza no Twitter é um dos perfis ali mais engraçados dos clubes, né? Fina bomboneira, papai 2, Fortaleza 1, 2 gols de Luan. Ei, macho, tô mandando o Lion, cadê? Tô mandando o Lion de volta pra terra de Iracema. Ele tá meio sofrido, cuide bem. Aí a torcida do Ceará sacaneando pra Carvalho, como quem diz: você tratou mal meu filho, viu? Mas vamos cuidar bem dele aí na final do Cearense. É foda, mano, tem pra onde. E eles até... Olha as publicações do Souza durante o jogo. Antijogo praticado pelo Fortaleza. Cadê o cartão? Ah, isso aí é costume do Fortaleza. Isso é prática rotineira do Fortaleza. O antijogo, sempre. Cadê o cartão? São ruins. E pesa sempre pro lado mais fraco da corda. Isso tudo é lamentável. A arbitragem da Copa do Nordeste é ruim. É horrível mesmo, tá? Ontem mesmo no jogo de Sport e Vitória, a arbitragem errou muito pros dois times, tá? Pros dois lados. Bom... não é que seja desonesto, é ruim mesmo. A arbitragem mostra cartão, mostra cartão desde o primeiro minuto para os dois lados. Totalmente. Fatalmente alguém será expulso. E agora, cadê o critério? Vão sair cartão pro Fortaleza? Não. Enfim. Tá aqui. Ah, teve até uma resposta aqui do Souza para um torcedor aleatório do Ceará. Alguém avisa aí esse Admeco que a torcida organizada do time dele tem aliança com a Ceará Amor e ele não precisa ficar chupando as bolas do Fortaleza. Aí, ó, alguém avisa a esse cientista social que a relação institucional entre clubes, fidalga, educação, não tem absolutamente a ver com os problemas entre torcidas organizadas. É cada um que papai tem que ler, ainda bem que é a minoria. Não, Twitter é umas loucuras ali que aparecem pra você na sua timeline, que pelo amor de Deus, tá? Bom, rapaziada, é isso, Grupo A se encaminha para um Sport na liderança, o Sport e Vitória ali no G2, né? Vitória acima, o Sport ali um pouco abaixo na segunda colocação, e o Fortaleza, em tese, deve buscar essa terceira colocação, para pegar um Ceará no Castelão, provavelmente, tá? A tendência, o que tá se encaminhando é para isso aí, mas vamos aguardar o que é que vai acontecer com o desenrolar das rodadas, tá? Tamo junto. E o Fortaleza, hein? A galera não vai ser líder da Libertadores. Tá perdendo pra todo mundo, pô. Jogando mal pra Carvalho, pra cacete. O time tem muitas limitações pra já projetar liderança da Libertadores. E cuidado na Série A, viu? Cuidado na Série A.